Você já percebeu como a alma pode carregar feridas invisíveis que ninguém mais enxerga, mas que pesam tanto quanto uma dor física? Às vezes o corpo até sorri, mas por dentro o coração está exausto. É como caminhar com correntes que ninguém vê, mas que prendem e limitam. Existe algo que precisa ser dito hoje. Deus não ignorou o que você sente. Ele sabe das lágrimas escondidas, dos pensamentos que ninguém conhece, das marcas que parecem não cicatrizar. Não é coincidência você estar ouvindo esta mensagem justamente agora. É porque esta semana pode ser o início da cura da sua alma. Não falo de uma cura superficial, daquela que mascara a dor por alguns instantes, mas de uma transformação profunda, capaz de restaurar a paz interior e devolver a leveza ao seu coração. Imagine viver os próximos dias sem o peso constante da ansiedade, sem aquela angústia que aparece quando você deita para dormir, sem aquela voz interna que insiste em repetir que não vai dar certo. Imagine abrir os olhos amanhã com uma esperança renovada, sentindo que algo dentro de você foi libertado. Esse não é apenas mais um vídeo, nem apenas mais uma palavra solta ao vento. Este é um encontro espiritual. É como se Deus tivesse preparado um momento exclusivo para falar com você, para tocar nas áreas que precisam ser curadas e para colocar bálsamo onde há feridas abertas. Mas para que essa cura alcance sua alma, é necessário que você decida se entregar de verdade. Deus respeita sua liberdade, mas está pronto para agir se você abrir o coração. Talvez você já tenha buscado respostas em muitos lugares, tentando se distrair com atividades, pessoas ou até mesmo promessas de soluções rápidas que nunca funcionaram. Mas o vazio continuou, e é justamente por isso que agora você precisa parar e ouvir atentamente o que será dito. Porque o que virá a seguir não são apenas conselhos, mas princípios espirituais que têm o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a vida e como enfrenta suas dores. Há momentos em que Deus marca encontros específicos para mudar a trajetória de alguém. Este é um desses momentos. Não se trata de sorte, mas de propósito. Você não chegou aqui por acaso. Há um chamado sendo feito para você, para que sua alma seja curada e sua mente encontre descanso. A partir de agora, cada palavra será como uma chave, destrancando portas que estavam fechadas dentro de você. Então, respire fundo e prepare-se. Porque o que vai acontecer não depende de eloquência humana, mas da ação de Deus. E se você permanecer comigo até o final, vai perceber que a presença dele pode tocar em áreas que estavam adormecidas e trazer vida onde havia escuridão. A cura da sua alma começa hoje. Você já percebeu como muitas vezes vivemos aprisionados por lembranças do passado que parecem não nos soltar? Feridas emocionais, rejeições, palavras duras, situações que marcaram profundamente. Mesmo quando tentamos seguir em frente, é como se algo nos puxasse de volta, impedindo-nos de viver plenamente. Essas correntes invisíveis fazem parte das feridas da alma. São dores que não aparecem em exames médicos, mas que adoecem o coração e roubam a alegria de viver. Talvez você já tenha experimentado isso. Uma lembrança surge de repente e o peito aperta. Uma palavra que alguém disse anos atrás ainda ecoa na sua mente. Uma perda que parece impossível de superar continua doendo como se tivesse acontecido ontem. A alma não esquece com tanta facilidade. Ela guarda marcas, cicatrizes que muitas vezes sangram de novo quando menos esperamos. É por isso que tantas pessoas vivem sobrecarregadas, cansadas, sem força para lutar, porque a batalha não está do lado de fora, mas dentro delas. E é justamente nesse ponto que Deus deseja agir. Ele não ignora as suas dores emocionais, nem pede que você finja que está tudo bem. Ao contrário, ele se importa com cada detalhe da sua história. A Bíblia diz, em Salmo 34:18,
que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que as suas lágrimas silenciosas não passam despercebidas diante dele. Cada vez que você achou que estava sozinho, ele estava ali. Reconhecer as feridas é o primeiro passo para que a cura comece. Muitas vezes tentamos esconder, colocar máscaras, aparentar força, mas dentro sabemos que algo não está resolvido. Hoje, a verdade precisa ser encarada. Há dores que precisam ser entregues a Deus. Porque quando escondemos, continuamos presos. Mas quando abrimos diante dele, encontramos liberdade. É nesse ponto que sua vida pode dar uma virada. Por isso, antes de seguir, pergunte a si mesmo: quais são as feridas da minha alma que ainda me aprisionam? Onde estão as correntes invisíveis que me impedem de caminhar? Seja honesto consigo mesmo, porque reconhecer a área quebrada é o que abre espaço para que Deus comece a restaurar. Agora que você começou a reconhecer as feridas que carrega, é preciso compreender que muitas delas se transformam em prisões internas. Não são correntes de ferro, mas pensamentos repetitivos que limitam sua mente, emoções que sufocam sua paz, lembranças que roubam sua energia. São essas prisões invisíveis que fazem alguém viver em constante ansiedade, insegurança ou até mesmo em solidão, mesmo cercado de pessoas. A maior batalha da alma acontece em silêncio. Talvez você conheça bem a sensação de tentar dormir e não conseguir, porque a mente não para. Ou de entrar em um ambiente e se sentir pequeno, como se não fosse digno de estar ali. Essas prisões moldam a forma como você se enxerga, como se relaciona com os outros e até como enxerga Deus. O pior é que elas criam uma narrativa falsa, a de que você não é amado, não é capaz, não tem valor. São mentiras repetidas tantas vezes que acabam parecendo verdade. Mas a palavra de Deus revela que essas prisões não são permanentes. Em João 8:32 está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade é que Deus não criou você para viver acorrentado por dores e memórias. Ele te formou para ser livre, inteiro e pleno na sua presença. A cura da alma começa quando essa verdade substitui as mentiras que você carregou por tanto tempo. É por isso que, neste momento, você precisa escolher acreditar que existe um caminho de libertação. Talvez tudo ao redor diga que não há saída, que você sempre será assim. Mas a verdade é que quando Deus entra em uma história, Ele muda destinos, quebra cadeias, transforma realidades. O que parecia definitivo pode ser reescrito pela mão dele. Então, pergunte a si mesmo: quais são as prisões que ainda me mantêm cativo? Que pensamentos me impedem de experimentar a liberdade que Deus preparou? Essa reflexão não é apenas um exercício mental, mas um ato espiritual. Porque ao identificar as correntes, você está dizendo a Deus: eu quero ser livre. Eu não aceito mais viver preso ao que me destrói. Esse é o início de uma nova jornada. Existem feridas que o tempo não cura, porque o tempo sozinho não tem poder para restaurar aquilo que foi quebrado na alma. Muitos acreditam que basta esperar para que a dor diminua, mas o que realmente acontece é que ela se esconde, e mais cedo ou mais tarde, volta a aparecer. É por isso que você talvez ainda carregue lembranças de anos atrás que continuam vivas como se tivessem acontecido ontem. Essa é a prova de que apenas Deus pode tocar nesses lugares profundos e trazer verdadeira restauração. A cura da alma não é resultado de esforço humano, mas de encontro com a presença de Deus. Quando Ele se aproxima, algo muda. A paz que o mundo não pode oferecer invade o coração. O peso da angústia começa a se dissipar. O desespero dá lugar à esperança. Não é um processo mágico, mas um agir sobrenatural do Espírito Santo. Ele toca em áreas que você nem mesmo sabe nomear, mas que precisam ser curadas. Jesus declarou em Mateus 11:28: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa promessa é tão atual hoje
quanto foi no dia em que ele a pronunciou. O convite é claro: trazer até ele o cansaço, a dor, as memórias pesadas. Não é carregar sozinho, não é esconder e tentar suportar. É entregar. Só quando a alma se rende diante dele, a cura começa a fluir. Por isso, não subestime a presença de Deus. É nela que a transformação acontece. É nela que correntes se quebram e que cicatrizes são tratadas. Ele não apenas alivia momentaneamente, ele reconstrói. A restauração dele é completa e não deixa espaço para que a dor continue dominando. Essa é a diferença entre buscar consolo em coisas passageiras e buscar cura verdadeira em Cristo. Agora, pergunte a si mesmo: eu tenho levado minhas dores até Deus ou tenho tentado carregá-las sozinho? Essa resposta pode definir se você continua preso ou se começa a experimentar a liberdade que só Ele pode dar. Quando falamos de cura da alma, precisamos entender que muitas vezes ela está ligada ao perdão. Guardar mágoas e ressentimentos é como carregar pedras em uma mochila que já está pesada. Cada lembrança dolorosa não resolvida acrescenta um novo peso, até que se torna insuportável caminhar. É comum pensar que o perdão é um presente que oferecemos ao outro, mas na verdade é uma chave que liberta a nós mesmos. Talvez alguém tenha ferido você profundamente, alguém em quem você confiava e que deveria ter protegido, mas escolheu machucar. Talvez palavras duras tenham marcado sua vida desde cedo, moldando sua identidade de forma negativa. Talvez traições, abandonos ou injustiças tenham feito você acreditar que o mundo é um lugar frio demais para confiar. Essas memórias podem ter aprisionado sua alma por anos. Mas existe um caminho: escolher perdoar. O perdão não significa concordar com o que foi feito, nem diminuir a gravidade da dor. Significa decidir não permitir que aquela ferida continue controlando a sua vida. Quando você perdoa, você abre espaço para que Deus retire o veneno emocional e coloque paz no lugar. É um ato espiritual que quebra correntes invisíveis. Jesus nos mostrou esse princípio na cruz quando declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele, injustiçado de forma cruel, escolheu perdoar, ele nos convida a fazer o mesmo. Isso não é fácil, mas é possível quando o Espírito Santo nos fortalece. Então reflita: há alguém que você ainda precisa liberar através do perdão? Pode ser uma pessoa próxima, alguém do passado, ou até você mesmo, pelas escolhas que fez e das quais se arrepende. O perdão é o canal pelo qual a cura da alma flui. Segurar a mágoa é manter a ferida aberta. Liberar o perdão é permitir que Deus a cicatrize de uma vez por todas. Depois de compreender o poder do perdão, é preciso olhar para outro inimigo silencioso da alma: as mentiras que ela acredita. Muitas vezes, não são as circunstâncias que nos prendem, mas as vozes internas que repetem frases destrutivas. Você não é suficiente. Você nunca vai mudar. Deus não se importa com você. Essas sentenças ecoam como correntes invisíveis, moldando pensamentos, sabotando decisões e drenando a esperança. Essas mentiras não surgem do nada. Elas são sementes lançadas por experiências dolorosas, palavras negativas recebidas ao longo da vida ou até mesmo ataques espirituais. Com o tempo, a alma acostuma-se a ouvi-las e passa a aceitá-las como verdades absolutas. É assim que uma pessoa passa a viver limitada, incapaz de enxergar o valor que realmente tem. Mas a palavra de Deus nos mostra outro caminho. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa substituir as mentiras pelas verdades eternas. Onde o inimigo disse que você não tem valor, Deus afirma: você é meu filho amado. Onde disseram que você não teria futuro, ele declara: tenho planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Onde a voz interna insiste em acusar, o Senhor responde com graça e perdão. A cura da alma passa necessariamente por essa renovação.
Não basta silenciar as mentiras. É preciso alimentá-la com a verdade. É quando a mente se enche das promessas de Deus que a alma encontra descanso. A fé não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de acreditar no que Deus disse, mesmo quando tudo parece contrário. Agora, pare e reflita. Quais mentiras você tem acreditado sobre si mesmo? O que você ouve em silêncio e que rouba sua paz? Traga essas vozes à luz da verdade, porque, quando a mentira é desmascarada, ela perde o poder. A verdade é a chave que abre a porta para uma vida de liberdade. Outro aspecto que impede a cura da alma é a falta de reconciliação com o próprio passado. Muitos carregam arrependimentos, escolhas ruins e decisões que parecem irreversíveis. A mente revive os erros repetidas vezes, criando um ciclo de culpa que corrói a alegria e a esperança. Quanto mais nos punimos por aquilo que já passou, mais nos afastamos da paz que Deus deseja oferecer. É comum ouvir pessoas dizendo que se sentem indignas de serem abençoadas, que suas falhas as definem. Mas isso não é verdade. Deus não nos define pelos erros, mas pelo amor que Ele derramou em nós. A reconciliação com o passado não significa ignorar o que aconteceu, mas aceitar que Ele pode transformar cada dor em aprendizado e cada falha em oportunidade de crescimento espiritual. Quando você entrega seu passado a Deus, algo poderoso acontece na alma. O peso das lembranças começa a se dissipar, a culpa perde força e a esperança renasce. É como se cada ferida fosse coberta por um bálsamo divino, restaurando áreas que estavam secas e quebradas. A entrega não é passiva, é um ato de fé, um reconhecimento de que você não precisa carregar sozinho aquilo que não tem força para mudar. Pergunte a si mesmo: ainda estou preso às minhas falhas e arrependimentos? Ou estou disposto a entregar meu passado nas mãos de Deus e permitir que Ele transforme minha história? A cura começa quando deixamos de lutar contra nós mesmos e permitimos que a graça divina faça o que apenas Ele pode fazer. A alma também se sobrecarrega quando não encontramos um propósito claro. Muitas pessoas vivem de um dia para o outro, consumidas por rotinas e responsabilidades, sem perceber que Deus quer mais do que sobrevivência. Ele deseja que você viva com significado. A falta de propósito gera vazio, angústia e uma sensação constante de insatisfação, mesmo quando tudo ao redor parece estar em ordem. O vazio espiritual não é resolvido por conquistas, posses ou reconhecimento. É um espaço que só Deus pode preencher. Quando a alma está desalinhada com o propósito divino, ela se sente perdida, como se faltasse algo essencial. Encontrar esse propósito não significa ter todas as respostas imediatamente, mas reconhecer que Deus tem planos específicos para a sua vida e confiar nele para revelar o caminho. Em Jeremias 29:11, Deus promete: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Cada pessoa tem um destino único, e o sentido da vida está diretamente ligado à entrega a Ele. A cura da alma envolve também aceitar que você não precisa criar significado sozinho. Ele já preparou seu caminho. Basta abrir seu coração e permitir que Ele conduza. Reflita. Você tem buscado preencher sua vida com distrações ou tem permitido que Deus revele o propósito que trará verdadeira paz? A liberdade e a restauração da alma começam quando você se alinha com a vontade dele e passa a caminhar com confiança em direção ao futuro que ele preparou. A paz interior é outro pilar essencial da cura da alma, mas muitas pessoas ainda vivem dominadas pela ansiedade e pelo medo. A mente constantemente se preocupa com o futuro, revê erros do passado e imagina cenários que muitas vezes nunca acontecerão. Essa tensão constante bloqueia a ação de Deus, tornando impossível sentir a tranquilidade que Ele deseja oferecer. A paz verdadeira não depende das circunstâncias externas.
não é resultado de uma vida sem problemas, mas da confiança inabalável de que Deus está no controle. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina a entregar nossas preocupações a Ele através da oração e da súplica. E então, a paz que excede todo o entendimento guardará nossos corações e mentes. Esse é o segredo que transforma ansiedade em serenidade. Para alcançar essa paz, é necessário desacelerar e permitir que Deus ocupe o centro da sua mente. Isso exige disciplina espiritual. Reservar momentos para a oração, meditar na palavra, declarar verdades sobre sua vida. Quando você faz isso, a ansiedade perde espaço e a alma encontra descanso. Pergunte a si mesmo: estou deixando que o medo e a preocupação dominem meus pensamentos ou estou entregando cada carga a Deus para que Ele a transforme em paz? Cada momento em que você escolhe confiar, você dá um passo na direção da cura completa da sua alma. A paz não é apenas um sentimento passageiro, é uma conquista espiritual disponível para todos que a buscam com fé. Outro fator que impede a restauração da alma é a falta de gratidão. Muitos vivem focados no que falta, no que deu errado ou no que ainda precisa ser conquistado, esquecendo-se de reconhecer as bênçãos que já existem. A ingratidão funciona como uma nuvem escura que cobre a visão da alma, impedindo que a luz de Deus brilhe e traga cura. A gratidão transforma a perspectiva. Quando você começa a valorizar o que tem, mesmo nas pequenas coisas, cria espaço para a alegria e para a esperança. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18 a dar graças em todas as circunstâncias, porque essa atitude não é apenas obediente a Deus, mas gera transformação interna. Cada pensamento grato atua como um antídoto contra a amargura e a tristeza. Praticar a gratidão não significa ignorar os desafios ou fingir que tudo está perfeito, mas reconhecer que Deus está presente em cada situação, mesmo nas dificuldades. É um exercício diário que fortalece a fé e abre caminho para a cura emocional. Agora, pergunte a si mesmo: estou consciente das bênçãos que já recebi ou minha atenção está sempre voltada para o que falta? Quando você escolhe agradecer, a alma começa a se libertar de sentimentos que a mantêm presa. A cura verdadeira floresce quando a gratidão se torna parte da rotina espiritual, permitindo que a presença de Deus transforme cada área da sua vida. A oração é o canal direto da alma com Deus e uma ferramenta poderosa para a cura interior. Muitas pessoas subestimam a força de uma oração sincera, acreditando que basta falar palavras prontas ou repetir frases sem conexão com o coração. A oração verdadeira é aquela que expressa sua realidade, seus sentimentos, suas feridas e seu desejo de mudança. Quando você ora de forma autêntica, não apenas comunica suas necessidades, mas permite que Deus atue nas áreas mais profundas da sua vida. É na entrega total, sem máscaras, que a transformação começa. A oração limpa o coração, fortalece a fé e renova a esperança. Ela é capaz de quebrar correntes invisíveis que a mente e o espírito criaram ao longo dos anos. Jesus ensinou que devemos pedir com fé e confiança, sabendo que Deus ouve cada palavra. Em Mateus 21, 22 está escrito: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." A fé é o ingrediente que ativa a eficácia da oração. Não é simplesmente falar, mas crer profundamente que Deus tem o poder de restaurar o que está quebrado. Agora, reflita: quando foi a última vez que você orou com entrega completa, sem reservas? A cura da alma depende desse contato direto com Deus, desse momento em que você permite que Ele veja seu coração, entenda suas dores e atue para restaurar cada ferida. A oração não apenas muda circunstâncias externas, mas transforma o próprio interior, trazendo libertação e paz duradoura. A libertação interior também depende de renovar a mente diariamente. Muitas vezes, a alma permanece presa
porque a mente continua alimentando pensamentos negativos, medos e dúvidas. A repetição desses pensamentos cria padrões que se tornam hábitos, tornando cada vez mais difícil experimentar a liberdade que Deus oferece. É essencial substituir esses padrões por verdades bíblicas e afirmações espirituais. Quando você se concentra na palavra de Deus, sua mente começa a mudar, e com ela, suas emoções e ações. Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformar pela renovação da mente, para que possamos experimentar a vontade de Deus em plenitude. Cada pensamento alinhado com a verdade divina fortalece a alma e abre espaço para a cura emocional e espiritual. A prática diária de meditação na palavra e reflexão sobre as promessas de Deus cria um ambiente interno seguro para que a paz e a liberdade floresçam. Esse processo não é imediato, mas consistente e exige disciplina e entrega. Pergunte a si mesmo: meus pensamentos estão me mantendo preso ou estou permitindo que Deus renove minha mente? Cada esforço consciente para substituir mentiras por verdades espirituais aproxima a alma da liberdade e da plenitude que Deus deseja. A renovação mental é uma ferramenta poderosa que transforma a dor em aprendizado e as feridas em testemunhos de superação. Muitas pessoas não percebem que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para a cura da alma. Vivemos em um mundo cheio de barulho, distrações e estímulos constantes, e isso impede que a voz de Deus seja ouvida. Para restaurar a paz interior, é necessário criar momentos de quietude, onde você pode ouvir claramente o que Ele tem a dizer. O silêncio permite que a alma se reconecte com Deus, que pensamentos negativos sejam substituídos por reflexão e que emoções reprimidas encontrem espaço para se expressar e serem curadas. É nesse espaço tranquilo que o Espírito Santo age, trazendo conforto, clareza e direção. Muitas vezes, é nesse momento que respostas surgem e decisões importantes são guiadas por uma sabedoria que vem de fora de nós. Isaías 30:15 nos lembra: em repouso e em confiança estará a vossa força. O repouso aqui não é apenas físico, mas espiritual. É aprender a desacelerar, confiar em Deus e permitir que Ele conduza o processo de restauração. O silêncio não é vazio. É o ambiente onde a alma encontra oxigênio espiritual e cura profunda. Pergunte a si mesmo: tenho dedicado tempo suficiente para ouvir a Deus? Ou estou sempre ocupado, tentando resolver tudo sozinho? Criar espaço para a quietude é essencial para que a alma se recupere, para que o coração se fortaleça e para que a paz verdadeira se estabeleça. É nesse encontro silencioso que a cura se torna palpável e transformadora. O poder da adoração também é um caminho profundo para a cura da alma. Cantar, louvar e declarar a grandeza de Deus não é apenas uma expressão de fé, mas uma forma de conectar o coração ao seu poder restaurador. A adoração transforma o ambiente interno, afasta a negatividade e permite que a presença divina preencha cada espaço de dor e solidão. Quando você entrega sua alma em adoração, mesmo em meio às dificuldades, está abrindo um canal para que a alegria e a esperança retornem. A música, as palavras de louvor e a sinceridade do coração ativam uma força espiritual que quebra correntes invisíveis e liberta emoções reprimidas. É impossível adorar e permanecer preso à tristeza ou ao medo. Salmos 22:3 nos lembra que Deus habita no louvor do seu povo. Isso significa que, ao adorar, você cria um ambiente onde Ele pode agir diretamente na sua vida, tocando feridas, acalmando ansiedades e restaurando o espírito. Cada palavra cantada ou pronunciada com fé é uma declaração de que você confia na sua intervenção. Pergunte a si mesmo: tenho reservado tempo para adorar de coração aberto ou minha adoração é superficial e automática? A verdadeira adoração é uma arma espiritual poderosa que permite à alma encontrar descanso,
renovar forças e experimentar a presença de Deus de maneira tangível e transformadora. O cultivo da esperança é outro elemento essencial para a restauração da alma. Quando vivemos apenas no presente ou presos ao passado, a alma se desgasta, perdendo energia e perspectiva. A esperança funciona como um combustível espiritual que nos impulsiona a continuar, mesmo diante das dificuldades, lembrando que Deus ainda tem planos e promessas a cumprir. Esperança não é um sentimento vago ou utópico. É uma confiança ativa nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É acreditar que dias melhores estão por vir e que cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual. Em Romanos 15:13, somos lembrados de que Deus é a fonte de esperança, capaz de encher o coração de alegria e paz, fortalecendo a fé e permitindo que a esperança transborde em todas as áreas da vida. Quando você mantém a esperança viva, a alma encontra resistência contra a ansiedade, o desânimo e a desesperança. É um escudo que protege o espírito e fortalece a fé, tornando possível enfrentar cada dia com coragem. Pergunte a si mesmo: minha esperança está fundamentada em promessas reais de Deus ou estou confiando apenas em minhas próprias forças? Cultivar esperança é abrir espaço para que a cura da alma se manifeste plenamente, permitindo que cada ferida emocional seja transformada em força e confiança no propósito divino. A obediência à palavra de Deus é um elemento fundamental para a cura da alma. Muitas vezes, sabemos o que devemos fazer, mas adiamos, ignoramos ou nos rebelamos contra os princípios divinos. Essa resistência mantém feridas abertas e impede que a restauração ocorra. A obediência não é uma obrigação mecânica, mas uma expressão de fé que demonstra confiança no plano de Deus. Quando você escolhe viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, a alma começa a se alinhar com o propósito divino. Cada decisão baseada na verdade de Deus cria proteção, fortalece o caráter e abre espaço para a paz interior. Salmos 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Seguir essa luz permite que a alma encontre direção, segurança e cura. A obediência também significa agir mesmo quando não compreendemos totalmente, confiando que Deus sabe o que é melhor. É nesse alinhamento com a vontade divina que correntes emocionais e espirituais começam a se quebrar. Pergunte a si mesmo: tenho seguido os princípios de Deus com determinação ou deixo que dúvidas e medo me impeçam de agir? A cura da alma floresce quando a fé é traduzida em ações concretas, alinhadas com a palavra e guiadas pelo Espírito Santo. O papel da confiança em Deus é essencial na jornada de cura da alma. Sem confiança, a fé se torna frágil e a alma permanece ansiosa e insegura. Confiar não significa ausência de desafios, mas acreditar que Deus está presente em cada situação, conduzindo e transformando o que parece perdido. A confiança transforma a percepção dos acontecimentos. Onde a mente humana vê derrota, a fé vê aprendizado e crescimento. Quando você deposita sua confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, cria um ambiente espiritual onde a paz e a liberdade começam a se manifestar. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento, pois Ele endireitará nossos caminhos. Confiar exige entrega completa, deixando de tentar controlar o incontrolável e reconhecendo que Deus tem poder sobre tudo. Cada ato de confiança é uma declaração de que você acredita mais no que Deus pode fazer do que no que seus olhos veem. Pergunte a si mesmo: estou confiando de verdade ou continuo segurando o controle da minha vida? A cura da alma acontece quando a confiança substitui a dúvida e permite que Deus conduza cada passo, restaurando cada área quebrada e trazendo paz duradoura.
O impacto do ambiente espiritual na cura da alma é muitas vezes subestimado. A maneira como nos cercamos, as pessoas com quem convivemos e as influências que permitimos em nossas vidas podem fortalecer ou enfraquecer nossa alma. Ambientes negativos, cheios de críticas, inveja ou falta de fé, mantêm a alma vulnerável, enquanto um ambiente positivo e guiado por princípios divinos cria espaço para a restauração e fortalecimento. É importante escolher conscientemente onde investir seu tempo e energia. Participar de momentos de oração, adoração e comunhão com pessoas que compartilham fé genuína proporciona suporte, encorajamento e alinhamento espiritual. Isso não apenas eleva a alma, mas também protege contra influências que mantêm feridas abertas e reforçam sentimentos de inadequação ou medo. Hebreus 10, 24 e 25 nos lembra a importância da comunhão. Incentivar uns aos outros e não deixar de nos reunir, pois a presença e o apoio de uma comunidade fortalecem a fé e promovem cura. Pergunte a si mesmo: o ambiente em que vivo fortalece minha alma ou mantém minhas feridas expostas? Ajustar a convivência e se conectar com pessoas e espaços que promovem crescimento espiritual é fundamental para que a alma seja restaurada e possa experimentar liberdade e paz interior. O exercício da paciência é um aspecto essencial na restauração da alma. Muitas vezes, esperamos resultados imediatos e nos frustramos quando a cura não acontece no tempo que desejamos. A alma precisa de tempo para processar, cicatrizar e assimilar mudanças profundas. E a pressa pode gerar ansiedade, desânimo e sensação de fracasso. Deus trabalha em tempos perfeitos, não nos nossos cronômetros. Cada experiência, cada desafio, cada lágrima contribui para moldar e fortalecer o caráter, preparando a alma para receber plenitude. Tiago 1:4 nos ensina que a paciência deve ter seu efeito completo, para que sejamos maduros e completos, sem faltar em nada. Essa maturidade espiritual só surge quando aprendemos a esperar e confiar no tempo de Deus. A prática da paciência envolve reconhecer que cada etapa da vida tem propósito e que cada dor enfrentada é uma oportunidade de crescimento. Pergunte a si mesmo: tenho pressa em receber respostas ou estou disposto a permitir que Deus cure minha alma no tempo certo? A paciência permite que a alma se abra para o agir divino, transformando feridas em forças e cultivando uma fé que resiste às tempestades. A reflexão sobre o perdão de si mesmo é outro passo vital na cura da alma. Muitas pessoas carregam culpas internas, arrependimentos e críticas a respeito de suas próprias escolhas. Essa autocrítica constante corrói a autoestima e impede que a paz interior se instale, mantendo a alma presa a um ciclo de culpa que parece interminável. Perdoar a si mesmo não significa negar erros ou minimizar responsabilidades, mas aceitar que todos são falhos e que Deus oferece misericórdia abundante. Quando você se permite ser humano, reconhecendo suas limitações e entregando suas falhas nas mãos de Deus, a alma encontra alívio. É nesse espaço que o arrependimento sincero se transforma em aprendizado e a culpa dá lugar à esperança. 2 Coríntios 5:17 nos lembra que em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Isso inclui a oportunidade de se perdoar, de deixar para trás o peso que carregou por tanto tempo e abrir espaço para viver em liberdade. Pergunte a si mesmo: tenho me castigado por erros passados ou estou pronto para aceitar o perdão de Deus e me perdoar? A cura verdadeira só acontece quando a alma se liberta do julgamento próprio, permitindo que o amor de Deus preencha cada vazio e transforme cicatrizes em sinais de crescimento e superação. A cura da alma não é um evento isolado, mas um processo que envolve entrega, perdão, fé, confiança e abertura para que Deus atue em cada área da sua vida.
Hoje você iniciou uma jornada de restauração. Enfrentou feridas, reconheceu correntes invisíveis, libertou mágoas e aprendeu a renovar a mente e o coração. Cada passo que você deu nesta reflexão é um passo em direção à liberdade, à paz e à plenitude que Deus deseja para você. Lembre-se, a presença de Deus é constante e Ele quer caminhar com você todos os dias, curando o que precisa ser curado, fortalecendo onde existe fraqueza e enchendo sua alma de esperança e propósito. Não permita que as distrações do mundo impeçam que essa transformação continue. Escolha diariamente confiar, perdoar, agradecer, orar e adorar, porque esses são os caminhos que conduzem à verdadeira liberdade interior. Se este vídeo falou ao seu coração, faça algo agora. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que fortalecem a fé e transformam vidas. Curta para ajudar a espalhar esta palavra. Comente compartilhando seu testemunho ou pedido de oração e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e libertação. A cura da sua alma é possível e hoje você deu o primeiro passo.